Podemos, né? Isso, já estão todos aqui. Passo a palavra à senhora professora Fernanda. Pronto, então, bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer a presença de todos, né, que se dispuseram hoje a participar da banca de Daniel. É um momento muito importante na vida dele, né? Foi meu estagiário docente, né, me orientando, que não deu trabalho, né? Ele que me ensinou, na verdade, um tema muito complexo, não é um tema fácil, né, de pesquisar, Daniel, e eu já lhe parabenizo por isso, né? A banca também, que ajudou muito na qualificação, o professor Renan, o professor Robson, prazer, professor Tiago também, né, que a gente está conhecendo hoje. Sem muitas delongas, né, que eu também tenho outra banca às 14, eu espero que a banca de Daniel não vá demorar até às 14, né, Daniel? Espero que Mesmo, não, professora. mesmo porque eu estou cheia de ponto aqui nas costas, aqui, mas vamos lá, não posso nem demorar muito, é certo? Vamos, como de praxe, tá certo, Daniel? Você vai ter 20 minutos para apresentar aí, né, a sua dissertação de mestrado, tá? E depois a gente passa primeiro para o membro externo, tá certo? E depois para o membro interno, e você vai fazendo as colocações, né, as anotações todas, tá certo? Para no final você responder, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para o professor Daniel, né? Que para mim já é professor, né? A experiência que eu tive com ele no estágio docente, né, já revelou isso, né? Logo na primeira aula, tá? E se Deus quiser, daqui a pouco, né, o mestre Daniel, né? Então, até 20 minutos, Daniel, para você expor o seu trabalho, tá? Tá ok, professora, muito obrigado. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Em nome de Deus, o grande arquiteto do universo, quero primeiramente cumprimentar esta banca avaliadora e dizer que é uma satisfação nos encontrarmos novamente para encerrar essa jornada que é a conclusão do mestrado. Ao ser professora Fernanda, a minha gratidão. Professor Robson, recebo os meus mais sinceros agradecimentos. Professor Tiago, expresso meu reconhecimento, amizade e gratidão à sua pessoa. E ao professor Tiago, sinta-se acolhido por todos nós e muito obrigado por aceitar o meu convite. E saiba que a sua boa fama lhe precede. Bem, o título da minha dissertação é O Brasil na OCDE, análise dos aspectos jurídicos, políticos e econômicos das estratégias de inovação e abertura de mercado no projeto Going Digital. Inicialmente, nós observamos que o comércio internacional ele é reconhecido como um catalisador para o desenvolvimento econômico global. E, nesse aspecto, a OCDE se destaca como organização central neste cenário de cooperação entre nações soberanas. Neste sentido, o Brasil ele vem pleiteando a sua entrada num longo e complexo processo de acessão, e a partir deste cenário, o Going Digital, que é o projeto desenvolvido pela OCDE, ele é citado como uma estratégia importante para orientar essa transição. Ademais, como a professora Fernanda acabou de falar, a qualidade das contribuições da banca avaliadora, quando dá aula de qualificação, permitiu que a professora Fernanda e eu, a gente decidisse em conjunto que todas as sugestões elas seriam incorporadas, né, a essa dissertação final, e assim foi feito. Dessa forma, tem-se que o problema de pesquisa da dissertação é como as dinâmicas entre direito, política e economia, mediada por inovações tecnológicas e estratégias propostas pela OCDE, não apenas influenciam, mas moldam a posição e imagem do Brasil no cenário econômico global durante a transição econômica para uma base tecnológica. O objetivo geral da dissertação é analisar como a interação entre direito, política e economia, mediada por inovações tecnológicas e estratégias de inovação e abertura de mercado propostas pela OCDE no projeto GOI Digital, influencia a posição do Brasil no cenário econômico global durante a transição econômica para uma base tecnológica. Os objetivos específicos são aferir a aplicabilidade da teoria dos sistemas de Luhmann, analisando como ela pode proporcionar uma estrutura conceitual capaz de explicar as complexas interações entre direito, política e economia. Examinar os desdobramentos decorrentes do uso das tecnologias disruptivas e como essas inovações têm moldado as práticas em áreas fundamentais como direito, política e economia durante a atual transição econômica de base industrial para uma base tecnológica. E avaliar os impactos das estratégias de inovação e abertura de mercado propostas pela OCDE no projeto GOI Digital, considerando as transformações jurídicas, políticas e econômicas decorrentes dessas iniciativas e sua influência na posição do Brasil no cenário econômico global durante a transição da economia para uma base tecnológica. Com relação à metodologia, nós temos uma dissertação do tipo dissertativo descritivo, com natureza qualitativa,
Utilizando-se métodos bibliográficos e documentais, utiliza-se ainda o método de abordagem sistêmico e a interpretação dos resultados ocorre à luz dos objetivos específicos do projeto. Bem, fixadas essas premissas, avançamos diretamente para os resultados encontrados na pesquisa realizada. Com relação ao capítulo 2, que trata da teoria dos sistemas de Luhmann, primeiramente é importante destacar que esta teoria propõe-se tão somente a explicar a dinâmica dos fenômenos sociais, sem quaisquer perspectivas de modificação de modelo de sociedade ou modelo de produção, como propôs, por exemplo, Marx em O Capital. Neste horizonte, Luhmann ele propõe uma teoria sociológica que busca entender a sociedade como um sistema composto de partes interdependentes e integradas, com funções específicas para a manutenção do todo. Suas teorias abordam os conceitos como sistema aberto, sistema fechado, diferenciação sistêmica, autopoiese, encerramento operativo, acoplamento estrutural, observação de primeira e segunda ordem, complexidade, comunicação, etc. Todos esses conceitos, de fato, eles se aplicam a cada um dos sistemas analisados, não obstante a singularidade com que cada sistema merece ser tratado. No atual contexto da transformação digital, percebe-se que o acoplamento estrutural entre os sistemas analisados torna-se cada dia mais adaptável, promovendo assim essa diferenciação e reduzindo sua própria complexidade. Acrescenta-se ainda que a teoria dos sistemas se posiciona como um arcabouço conceitual relevante e suficiente para explicar as interações complexas entre os sistemas mencionados. Os resultados aqui obtidos pela teoria luhmanniana contribuem significativamente para a compreensão dessas dinâmicas, validando sua pertinência e eficácia da abordagem como marco teórico e método de abordagem sistêmico adotado neste estudo. Bem, com relação ao capítulo 3, que trata das tecnologias disruptivas, desdobramentos da transição digital e seus impactos nas práticas jurídicas, políticas e econômicas, é oportuno destacar que este capítulo ele não se propõe a esgotar o tema analisado, mas sim apenas lançar luzes para uma compreensão mais qualificada das interações entre tecnologia e os sistemas sociais analisados, uma vez que um dos seus aspectos-chave consiste justamente no estudo dessas implicações entre a tecnologia digital e a produtividade e inovação na economia brasileira. Bem, apenas a título exemplificativo, algumas tecnologias que vêm sendo aplicadas no sistema do direito, por exemplo, a automação dos processos judiciais, que já está aí, né, na nossa prática cotidiana para quem advoga. No âmbito da política, a gente tem essa malha fina dos convênios, que utiliza também a inteligência artificial. Já no âmbito da economia, a gente vê esse boom aí das moedas digitais, sendo o Bitcoin a mais famosa delas. E aqui, com relação ao sistema do direito, diante de tais achados, percebe-se que a ascendência dos algoritmos na esfera jurídica tem desdobramentos, de fato, multifacetados, e que escapam do âmbito meramente técnico, remodelando a própria estrutura do sistema. Aqui, a diferenciação sistêmica não reproduz a estrutura jurídica, mas ela multiplica suas identidades originais por meio de subsistemas especializados, como, por exemplo, direito constitucional, direito civil, direito econômico, etc. Com relação ao sistema da política, enquanto os Estados Unidos da América lideram essa inovação tecnológica, a União Europeia ela se sobressai diante dos demais blocos econômicos no que diz respeito à regulamentação dessas tecnologias disruptivas. Nesse contexto, a aplicação crescente de inteligência artificial redefine a interação entre o sistema político e o seu entorno. De fato, ao adotar a inteligência artificial, os governos eles buscam processar vastos volumes de informações para aprimorar a eficiência nos serviços públicos, na prestação de contas, fiscalização de verbas, entre outras obrigações. Com relação ao sistema da economia, ao redefinir os sistemas de produção econômico, a inteligência artificial ela altera as operações técnicas e as relações entre os diversos agentes econômicos. A confiança, e aqui entra, professora Fernanda, né, a virtualização do dinheiro, são elementos essenciais nas trocas comerciais, principalmente nesse ambiente digital. Ademais, as tecnologias da informação e comunicação reconfiguram essas relações entre os diversos subsistemas, proporcionando uma base fundamental para o desenvolvimento econômico. Bem, avançando para o capítulo 4, quanto a este tópico 4.1, a OCDE, como organismo catalisador da transformação digital da economia,
é possível afirmar que a fluidez na comercialização de mercadorias e serviços, tanto interno como externamente, cria um ambiente propício para a sinergia entre essas economias, reforçando assim a cooperação e o intercâmbio de recursos entre nações. A relação Brasil-OCDE já está bastante avançada, conforme verificado nos estudos deste tópico 4.2. Atualmente, o Brasil já ratificou 119 instrumentos legais da organização e é o maior número de adesões entre os países que são os parceiros-chave da OCDE. A busca pela acessão do Brasil à OCDE demanda, de fato, uma estratégia de preparação e governança, conforme foi pesquisado, discutido e relatado no tópico 4.3. Todavia, é oportuno destacar que, para alcançar o conteúdo central do objetivo específico, será necessário integrar os conteúdos do capítulo 4 e 5. Então, avançando aqui para o último capítulo, que trata do projeto Goi Digital da OCDE, este capítulo ele se estrutura, professora Fernanda, em consonância com o tripé interdisciplinar composto por economia, direito e política, que é o objeto central desta dissertação. Inicia-se com o tópico 5.1, pela análise do contexto da inovação e abertura de mercado, e essa perspectiva está mais relacionada ao sistema social da economia. Em seguida, no tópico 5.2, aborda-se a reforma regulatória promovida pelo Brasil, especialmente no que diz respeito à segurança jurídica requerida pela implementação da transformação digital. E esse ponto está diretamente relacionado ao sistema do direito. Por fim, examina-se a estratégia brasileira de transformação digital, conforme exposto no tópico 5.3, e essa análise se relaciona diretamente com o sistema da política, e aí a gente fecha esse ciclo de análise dos sistemas sociais propostos. Bem, com relação à inovação e abertura de mercado na economia brasileira, a gente encontra alguns achados importantes. O primeiro dele é essa baixa taxa de empresas que realizam inovações. De fato, as empresas brasileiras, elas utilizam a tecnologia já existente, mas elas pouco inovam, pouco desenvolvem tecnologias, e isso é um gargalo para a inovação e a abertura de mercado. Outro gargalo que a gente encontra é o custo Brasil, seja pela infraestrutura, sistema tributário, que realmente é outra dificuldade que a gente encontra para que a inovação e a abertura do mercado no Brasil seja mais desenvolvida. Muito embora a gente tenha um sistema tributário que foi modificado, está para ser regulamentado aí no Congresso Nacional, mas atualmente a gente tem um custo Brasil muito alto para as empresas, e isso dificulta a inovação e a abertura de mercado. Outro gargalo que a gente encontra é a redução do financiamento público em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. De fato, esses investimentos vinham numa curva ascendente até o final do governo Dilma, quando entrou o governo Michel Temer, que aí teve a reestruturação das contas públicas e tudo mais, meio que essa redução do financiamento ficou, o financiamento público ficou meio que em segundo plano, e aí foi sendo reduzido gradativamente até os dias atuais. Esse tópico 4 aqui realmente é muito interessante, né? O capital humano, informação STEM, que é uma sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De fato, apesar dessa democratização, por assim dizer, dos cursos de nível superior, o Brasil ainda é muito carente, né, em capital humano de formação nessas 4 áreas específicas. E, na minha pesquisa, eu não encontrei nenhum programa específico, seja pelo Ministério da Educação, seja pela CAPES, que trata especificamente de estimular a formação dos graduandos nesta área em específico. Então, aqui a gente encontra esse outro gargalo. Esses tópicos 5 e 6, eles se relacionam, porque o Brasil, apesar de ter uma boa colocação no número total de publicações, né, uma colocação mundial, ficando em 14º lugar, estas pesquisas e publicações divulgadas, elas não se relacionam diretamente com o número de patentes, né, registradas no INPI, né, essa dissonância, né, apesar da gente ter um alto número de publicações, mas isso não se reflete no registro de patentes. E aqui, uma grata surpresa que eu encontrei na pesquisa é que a nossa querida Universidade Federal de Campina Grande ficou em segundo lugar no ranking de patentes de invenção no ano de 2023. Né? Esse ranking é divulgado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e a UFCG perdeu somente para a Petrobras, né, em número de publicações, em número de patentes de invenção. Isso é uma grande notícia, uma grande novidade e orgulho para todos nós aqui paraibanos. Né? Você vê uma universidade do interior da Paraíba se destacando dessa forma, realmente é muito gratificante. Então,
Outro gargalo que a gente encontra, né, justamente em decorrência desses fatores que a gente falou, é que os pesquisadores brasileiros eles terminam optando por carreiras acadêmicas e governamentais, justamente pelo fato de que as empresas, o setor privado, ele pouco inova. Então, os pesquisadores que ainda residem aqui no Brasil, eles terminam optando por essas carreiras acadêmicas e governamentais, seja por uma melhor remuneração, seja pela estabilidade. Então, tudo isso dificulta também a inovação e a abertura de mercado. Por fim, este tópico 8, né, dando aí uma virada de chave de 180 graus, a gente tem a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a nossa Embrapi. Ela foi fundada em 2014, tem a natureza jurídica de agência governamental autônoma, e o propósito dessa empresa é de fomentar a colaboração entre entidades de pesquisa, universidades e o setor industrial. E aí isso consegue reduzir os custos, reduz o risco de investimento e, no final das contas, todo mundo sai ganhando. Um destaque para essa Embrapi, professor Robson, é de justamente a sua integração com as instituições federais de ensino superior. E aqui na Paraíba, a gente tem 3 unidades Embrapi. A primeira delas no Centro de Engenharia Elétrica, lá da UFCG. Olha aí por que a UFCG se destaca no cenário nacional de patentes. Outra unidade Embrapi, aqui no Centro de Energias Alternativas da nossa UFPB, aqui em João Pessoa. E a outra unidade no sistema de manufatura do IFPB, aqui também de João Pessoa. Então, a gente está bem servido, muito embora essa Embrapi, apesar da sua importância, ela ainda tem pouco destaque, né, nesse aumento de inovação tecnológica. Então, é uma iniciativa muito boa, mas ainda é muito incipiente, é muito pouco dada essas dimensões continentais do Brasil. Bem, com relação à reforma regulatória, né, os achados dessa pesquisa apontam alguns dados interessantes. Né? A gente vê aqui, né, que já existe regulamentado, né, análise de impacto regulatório, a revisão dos atos normativos, que já foram revogados, inclusive, 22.500 atos até setembro de 2021, que é o dado mais atualizado. Tem também a Rede Nacional de Simplificação do Registro e Legalização das Empresas e Negócios. A gente tem ainda o Programa de Digitalização de Serviços Públicos, Plano Nacional de Política Regulatória, e a implementação desse plano pelos entes subnacionais, a título exemplificativo, Ceará e Minas Gerais, conforme relatado na dissertação. Portanto, apesar dos esforços cometidos pelo Brasil em alguns governos estaduais, como a gente acabou de ver, verifica-se a ausência de coordenação entre diversos órgãos governamentais, e isso gera lacunas substanciais no processo de melhoria dessa regulação. Para mitigar este problema, a dissertação propõe que é imperativo implementar todas essas ações sistemáticas de coordenação e colaboração institucional dos entes federados, os quais são essenciais, de fato, para evitar essa sobreposição de responsabilidades e promover a transparência do processo regulatório. Aqui, é possível afirmar que a transformação digital, de fato, é um processo de mudança estrutural que visa a incorporação da tecnologia, buscando melhorar o desempenho e otimização de resultados, que incluem essas 12 áreas mostradas aqui nessa figura do slide, quais sejam fomento, capacitação, inteligência artificial, internet das coisas, segurança cibernética, comunicações avançadas, cooperação internacional e Câmara do Turismo, da indústria, da saúde, do agro e das cidades. Nesse contexto, a pesquisa realizada destaca a atual conjuntura global do pós-pandemia, seguida da guerra da Ucrânia e agora mais recente essa guerra de Israel, faixa de Gaza, exercendo grande impacto na economia mundial, desencadeando crises humanitárias, né, crises econômicas, crises de governança em diferentes partes do mundo. Portanto, é necessário resiliência dos governos ao enfrentar tais desafios e a necessidade de adaptação e inovação de suas economias neste ambiente tão adverso. Adicionalmente, a implementação do projeto Going Digital, ele se convalida pela sua abordagem integrada em relação ao setor público, o que se alinha perfeitamente às diretrizes da OCDE. Todavia, aqui a gente encontra limitações, e muito embora haja uma satisfatória descrição da estratégia, os dados oficiais mais recentes são de 2021, e, portanto, a ausência de dados atualizados compromete a análise vertical da estratégia digital do governo brasileiro. E aqui é curioso, professor Renan, que tudo isso a gente consegue explicar pela teoria dos sistemas sociais, né? Uma vez que a mudança na esfera política, né? Recentemente a gente teve a eleição, há 2 anos atrás, para o Executivo Federal, e houve essa mudança do grupo político na presidência da República.
E mesmo essa mudança, ela, embora não redefina, mas ela influencia de sobremaneira o comportamento dos outros sistemas e o ambiente em seu entorno, tudo isso de acordo com a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. Portanto, já entrando aqui nas considerações finais, temos que o resultado da pesquisa responde satisfatoriamente à questão problema e corrobora a hipótese inicial de que a efetiva incorporação das estratégias da OCDE, alinhada a uma compreensão sistêmica do direito, política e economia a partir da teoria lumaniana, ela potencializa a capacidade do Brasil de posicionar-se como um protagonista influente no cenário econômico global. As contribuições da teoria de Luhmann nas interrelações entre os sistemas ressalta sua relevância e aplicabilidade para compreender as dinâmicas entre os sistemas sociais analisados. Além disso, os estudos destacam ainda benefícios concretos da adesão do Brasil à OCDE, como acesso a padrões internacionais que impulsionam a modernização e competitividade, além do alinhamento de políticas de economia digital, promovendo assim um ambiente adequado ao desenvolvimento sustentável. Por fim, é recomendável o aprofundamento em pesquisas futuras quanto ao impacto crescente da transformação digital, a própria governança digital, essa regulamentação jurídica também é muito importante, o estudo comparado do Going Digital entre os países que já foram adotados, etc. Assim, finalizo agradecendo a todos os participantes que aqui estão avaliando e os convidados também. Aqui estão algumas referências e coloco à disposição a palavra para as considerações finais da banca. A todos vocês, muito obrigado. Obrigada, Daniel. Quase cravado aqui os 20 minutos. Eu acho que ele, né, ficou treinando, não foi, Daniel, para dar os 20? Muito, professora. Final de semana todinho. Mas muito bem exposto, Daniel, né, fazendo todo o relatório, né, do início até o final. E agora eu vou passar, então, a palavra para o membro externo, né, vou primeiro passar para o professor Renan e depois o professor Tiago. E aí você vai fazendo as anotações, no final da fala de cada um, você responde aos questionamentos, tá certo, Daniel? Professor Renan está com a palavra. Muito obrigado, professora Fernanda. Agradeço a orientadora e ao aluno Daniel pelo convite em permanecer na banca, né, mesmo dadas as circunstâncias do programa. Fico muito feliz de participar dessa etapa da trajetória acadêmica de Daniel. Cumprimento o professor Robson, o professor Tiago, muito feliz em compartilhar esta banca com vocês. Daniel, a gente já conhece da qualificação, eu já conheço do programa, de fora do programa também, e as qualidades que são inerentes à trajetória acadêmica de Daniel já o precedem, né? Daniel escreve muito bem, ele consegue se fazer claro nas suas palavras, a gente vislumbra no trabalho, às vezes escreve até demais, né? O trabalho já fica robusto. E aí, em relação à construção do trabalho em si, da temática, eu só tenho elogios e desejo que ele consiga aprofundar a temática para o doutorado. Mas, de toda forma, existem algumas sugestões adicionais a serem realizadas no teu trabalho, Daniel. Antes de mais nada, aquelas sugestões de praxe, né? Fazer uma revisão final, em alguns trechos, o artigo, que deveria ser em letra minúscula, está em letra maiúscula, após vírgula, são coisas pontuais, ajustar sumário, fazer uma revisão final de ABNT, que são questões que todo acadêmico passa no momento do depósito da versão final. Em relação a isso, nada a aprofundar. Na tua introdução, Daniel, e aí eu entendo que, porque já passei por isso também, no momento que a gente está finalizando um mestrado e concorrendo ao doutorado, em alguns momentos os termos se confundem. Então, na tua página 19, na tua introdução, você fala que a problemática central do projeto de tese, né? E aí acontece. E aí, da dissertação, né?
não estamos mais nem falando de projeto de dissertação, porque é a dissertação propriamente dita. Né? E aí, no momento dessa revisão, fazer essa pequena correção para que não haja nenhuma confusão. Tá? Uma outra questão diz respeito a... E aí, eu vou ser rápido até, professora Fernanda. Diz respeito ao uso da tua metodologia, teu método de abordagem, e como esse método de abordagem ele se reflete ao longo do trabalho. Tá? Você fala do método sistêmico, né? E aí, lembrando que, até pelo seu marco teórico, esse método sistêmico é dentro da perspectiva luhmanniana dos sistemas. Só que em alguns momentos do trabalho em si, não fica tão claro que a visão do método sistêmico está sendo exposto. Né? Inclusive, sobretudo nos teus capítulos finais, o 4º e o 5º, em que o capítulo é bem construído, ele traz uma série de dados, esses dados eu entendo que devem permanecer, mas a gente não consegue vislumbrar tão bem onde adentra a teoria dos sistemas na discussão. Né? E são questões que você consegue inserir tranquilamente na própria discussão, parágrafo, um aprofundamento, em que você concatena isso. Né? É tanto que eu fui na análise dos capítulos, do 4º, do 5º, pouco se fala em uma. No 4º capítulo, uma única vez, no 5º capítulo, 2 vezes. Né? E são capítulos que estão robustos. Então, como a teoria luhmanniana dos sistemas, ele é não só ele é o teu marco teórico, e ele também é o teu método, é a tua metodologia, ele tem que estar no trabalho inteiro. Do início ao fim. E aí, no capítulo 2º, você faz todo um apanhado da teoria dos sistemas, né? E aí sugiro também que veja mais uma vez a explicação sobre a questão da abertura e fechamento operacional e cognitivo, para ele ficar um pouco mais claro para o leitor, sobretudo aquele que não pesquisa em uma, né? Porque a gente tem que pensar, embora o trabalho ele seja direcionado para outros acadêmicos, né? Nem todos os acadêmicos eles têm conhecimento na teoria luhmanniana dos sistemas. E é uma teoria densa, é uma teoria que não é fácil de compreender, sobretudo. E aí eu vi do seu próprio trabalho, que você foi buscar na fonte primária, que é no alemão, sem tradução, em boa parte. Então, em alguns momentos, trava um pouco essa compreensão e é bom ela ficar um pouco mais clara, certo? Você, no capítulo 2º, você trata a teoria dos sistemas. Aí você vai abordar a questão tecnológica, né? Aí tem a utilização da teoria dos sistemas no 3º capítulo, e aí no 4º e 5º ficou um pouco mais solto, ficou um pouco mais dissociado, certo? Então, sugiro que haja essa concatenação do capítulo 4 e do capítulo 5 em relação ao teu marco teórico, tá? Talvez, aí você vai discutir com a professora Fernanda, certo? O teu objeto de pesquisa é o Going Digital, certo? E aí você trabalha a Luma, você trabalha a questão tecnológica, você trabalha o CDE, aí o Going Digital vem lá no final. Para quem não sabe o Going Digital, ele tem que passar por a base teórica, tem que passar pelo contexto tecnológico, ele tem que passar pelo contexto econômico de inserção da OCDE para ele saber o que é o Going Digital. Então, talvez fosse o caso, Daniel, de reestruturar a ordem desses capítulos. E aí concatena com isso que eu te falei de você se associar também, esses 2 últimos capítulos que hoje constam, à Luma, né? A teoria luhmanniana dos sistemas. Então, talvez fosse o caso de você abordar o que é o Going Digital, inicialmente, e aí abordar a questão tecnológica e associar a teoria dos sistemas ao teu contexto. Eu entendo essa necessidade
sobretudo pela densidade de Luma, de explicar logo a base teórica, porque se você apresenta, você fica numa faca de dois gumes, né? Se você explica a teoria, a pessoa não sabe o que é o ganho digital. Mas se eu explico o ganho digital a partir da teoria dos sistemas, a pessoa vai dizer, sim, mas o que é a teoria dos sistemas? E é por isso essa importância de você concatenar sempre o teu marco teórico em todos os capítulos que você for utilizar, tá? Então, eu creio que, inclusive, haverá esse tipo de sugestão também, de uma reestruturação da ordem dos capítulos, certo? Para que o ganho digital, enquanto tem um objeto de pesquisa, ele apareça desde sempre. E aí inserir o ganho digital de uma forma contextual e explicar o ganho digital dentro de cada um da abordagem dos teus capítulos, certo? Por fim, e aí é uma sugestão que não é necessariamente para a tua dissertação, Daniel, mas como você tem pretensões de fazer o doutorado, não tenha receio, e isso eu digo também porque eu já ouvi isso na minha qualificação, na minha tese, principalmente na qualificação. Não tenha receio de fazer uma análise crítica sobre a teoria dos sistemas também. Né? A teoria dos sistemas foi criada foi estruturada em um outro contexto. A gente tem um contexto político, social e econômico hoje que é bem diferente, né? E que a teoria a gente consegue trazer elementos, né? Mas você também pode dialogar de uma maneira crítica, tá? Para a gente não ter tanto uma linguagem muito como se fosse elogiosa, entendeu? Como se também fosse a salvação agora vai ser a teoria dos sistemas. E é apenas uma abordagem. Eu pesquiso a teoria dos sistemas e é uma das abordagens a serem vislumbradas, né, observadas. Então, assim, para o doutorado, o que você puder analisar criticamente, o que funciona, o que pode ser acrescentado, o que mudou em relação ao contexto, não tenha medo de fazer isso. Isso vai vir, obviamente, com aprofundamento de estudo, com leitura, que você já faz de uma forma muito pertinente, tá? Mas aí eu entendo que o teu trabalho, ele atinge os objetivos que foram propostos, tá? E tem uma única pergunta. Dado o seu estudo em relação à teoria dos sistemas, a forma como cada sistema ele se autorreferencia e se autorreproduz, e dado um contexto em que nós temos uma velocidade dessas inovações tecnológicas, nós temos uma rapidez com que a revolução tecnológica tem se desenvolvido, né, e tem influenciado na sociedade. Você acha que os sistemas, e aí eu vou falar do jurídico, sobretudo, porque estamos num programa de ciências jurídicas, o econômico e o político, enquanto pesquisador, você entende que esses sistemas hoje, eles conseguem se autorreproduzir e fornecer elementos, respostas, na mesma velocidade? Essa é a única pergunta que eu tenho a fazer, apenas provocativa, tá? Isso não vai modificar o entendimento em relação ao teu trabalho, tá bom? Professora Fernanda, eu encerro aqui as minhas considerações e devolvo a palavra. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renan. Eu também anotei aqui algumas coisas, com certeza a Daniel também anotou. No final, quando chegar a minha hora de falar também, eu vou fazer algumas colocações, tá certo? Mas vou passar a palavra para Daniel, para ele responder, e depois, logo em seguida, o professor Tiago, tá? Ok, obrigado, professora Fernanda. Professor Renan, mais uma vez, sempre pertinente em suas colocações, muito bem estudado e analisado, como sempre faz em tudo que se propõe a fazer, e aqui nesta banca de defesa final também não é diferente. Né? Não tem aqui, professor, né? Além das anotações, a gente tem a própria gravação, que eu posso revisar depois, caso eu perca alguma das anotações aqui, que eu acho que não vai acontecer. Mas, enfim, todas as suas colocações, né, tenha certeza que serão observadas, né, na medida do possível, obviamente, mas, dada a pertinência, né, praticamente todas elas serão, sim, incorporadas. Né? Agradeço demais por todas as sugestões e respondendo à sua pergunta, pelo que eu pude observar a partir dos estudos, a gente tira uma conclusão até um tanto quanto óbvia. Né? A gente vê que a dinâmica
no setor, no sistema econômico, ele é muito rápido. A gente vê, por exemplo, uma bolsa de valores que, em uma fala de um presidente, a bolsa cai 2, 3 pontos. Empresas como a Petrobras conseguem perder bilhões de reais em valor de mercado em um único dia por conta de uma fala de um presidente, por algum motivo. Então, assim, o sistema da economia, né, essa resposta dada a essas dinâmicas, ela é quase que instantânea. Com relação ao sistema da política, já é um pouco mais lento, porque tem todo o processamento, né? A gente vive num estado de direito, e aí política e direito se misturam, né? Quase que se confundem, meio que andam a reboque dessas inovações, dessas dinâmicas que acontecem no dia a dia, né? Então, tanto a política como o direito, enquanto sistemas sociais, eles demoram a dar uma resposta efetiva aos problemas, às dinâmicas que vêm acontecendo na nossa sociedade, né? A gente vê aí, eu falei para os senhores, né, na minha abordagem, que a União Europeia, ela consegue ter essa vanguarda, né, na regulamentação jurídica dessas tecnologias disruptivas, e a gente vê, né, a nossa LGPD, por exemplo, não foi 100%, mas grande parte dela veio já dessa regulamentação da União Europeia, né? A gente copiou muitos institutos, muitos princípios que foram adotados lá e trouxemos para a nossa LGPD, né? Então, respondendo à sua pergunta, tanto o sistema da política como o sistema do direito, eles não conseguem entregar uma resposta efetiva no momento dos acontecimentos. Essa resposta vem a reboque, né, e isso dificulta essa resposta que os sistemas entregam, diferentemente do sistema da economia, que a resposta ali é quase instantânea, mas a reprodução e a autorreferência dos sistemas da economia e do direito, eles são bem mais lentos e com isso não conseguem entregar essa resposta adequada. Seria mais ou menos isso o meu entendimento. E uma última colocação, né, que inclusive acredito que o professor já tenha feito isso na qualificação, é fazer uma análise crítica a respeito da teoria de Luhmann. E compreendo, e hoje meio que eu sinto essa necessidade também. Só que a minha justificativa para não fazê-lo nesta dissertação é que, primeiro, eu estou compreendendo a teoria dos sistemas para depois poder criticá-la, né? Eu só posso contra-argumentar uma teoria a partir do momento que eu consigo aprendê-la, né, e fazer uma crítica em cima disso. Então, por isso que não há nenhum ponto divergente, digamos assim, na teoria de Luhmann, a partir de uma crítica autoral, justamente porque eu estou compreendendo agora a teoria de sistemas. Mas aí sim, né, quem sabe um doutorado mais para frente que eu venha a abordar essa teoria, com certeza essa crítica ela vem a calhar, como o professor bem falou, né? São essas as considerações. Muito obrigado, professor Renan, por todas essas suas contribuições. Passo a palavra à professora Fernanda. Obrigada, Daniel. Professor Renan, mais alguma coisa? Não, professora, eu estou satisfeito. Só uma curiosidade, Daniel. A UFCG sempre vem despontando assim, no ranking de patentes, né? Em alguns anos, a UFPB, já que estamos no programa da UFPB, né, também vem fazendo esse jogo, participando nesse ranking também. Isso é bem interessante. De 2018 para cá, o UFCG e o UFPB sempre estão ali no top 3 do ranking de patentes. Coisa boa. Mas, parabéns, estou satisfeito com a resposta, ok? Professora? Obrigada, Renan. Vamos passar a palavra agora para o professor Tiago. E da mesma forma, tá, Daniel? Você anota no final da fala do professor Tiago, aí você responde, tá? Professor Tiago, com a palavra. Bom dia, Daniel, bom dia, professora Fernanda, bom dia a todas que estão aqui presentes. Daniel, parabéns pela defesa, parabéns por esse momento de chegar, né, depois dessa trajetória, uma trajetória que não é só dos 2 anos, ou período do mestrado, mas uma trajetória que também vem de antes da academia. Parabéns pelo desenvolvimento do trabalho, o trabalho está muito bom, tá?
E desde já penso que você gostou, você, né, se interessou, você foi a fundo, pesquisou e de imediato está de parabéns. Saúde aqui inicialmente a professora Fernanda Vasconcelos. Não tive a oportunidade de ser aluna da professora Pagano disciplina no programa da UFPB, mas sempre muito bem falada, sempre todo mundo que fala muito bem da professora, e é uma grande satisfação compartilhar aqui, professora, desse momento. Professor Robson, então, Medeiros, vou destacar, porque eu sou dos Medeiros também, viu, professor? E Medeiros vem tudo da mesma raiz, ou é Seridó do Rio Grande do Norte, ou é Sabugi, ou é Espinharas aqui. Eu sou de Patos aqui, estou falando aqui, todo mundo, a gente é tudo parente. Então não tem para onde correr, não. Também saúdo. E o professor Renan, amigo de faculdade da UEPB, né? Percorremos junto mestrado, doutorado, mesmas orientações, e colegas também de outras atividades, né? De concurso para professor, sempre a gente está compartilhando, fazendo contato com o professor Renan, também uma grande satisfação. Aí aqui, Daniel, só faço uma parte, porque é muita ousadia sua dizer que a Universidade Federal de Campina Grande é do interior com o Renan aqui na banca, viu? Porque o povo de Campina Grande não gosta de dizer que as coisas de Campina Grande é interior, não lembre disso. Mas com a reitoria, eu que fui da UEPB, é muito perigoso isso, mas penso que você cumpriu bem aí e passou por essa fase com ele. Viu? Daniel, no meu papel de observador, como você expôs também o papel do observador, né? Ao observar seu trabalho, e por fiquei muito feliz de participar, de ler. Eu não sou pesquisador da área de direito econômico, mas pesquiso sempre as linhas da área de direitos humanos, mas tenho uma grande familiaridade com a ideia do direito internacional, público e privado também, então foi muito satisfatório ler seu trabalho. Fiquei um pouco apreensivo, porque é muito mais tranquilo quando você observa, né, a qualificação para depois ir para a defesa final. E eu não tinha participado. E foi bom, Renan, o professor Renan também participar agora, fazer sua observação, porque algumas coisas também que eu compartilho e penso que, né, irei seguir as observações da banca. Inicialmente, é bom, você escreve muito. Quando eu recebi o trabalho, eu disse, não, deve ter um monte de anexo aqui, né? Quando eu fui olhar, eu disse, eita, mas vamos lá. E eu penso que isso é bom também, isso é uma característica importante, mas é uma característica que tem também que ter algum cuidado. Em alguns momentos, principalmente na parte que você escreve sobre teoria dos sistemas, tem muita parte repetitiva, e eu penso que não há necessidade. Não carece agora de você ir buscar corrigir isso, revisar, você cumpriu sua função agora, né, como um bom estudioso do funcionalismo, do estrutural funcionalismo de Luhmann, mas você cumpriu sua função de escrever, de apresentar, seu trabalho está muito bom, e penso que você pode ser mais objetivo, você pode enxugar mais. Só para exemplificar, na sua escrita, e não só na parte também da construção da teoria, mas quando você descreve também toda a questão da OCDE, do projeto, você realmente, tira, não fica nada da laranja, né? Você espreme, mas talvez em alguns momentos, aquela velha situação que a gente tem também, que é o seguinte, por exemplo, alguns colegas até dizem, né? Eu sou professor, professora, eu falo muito, eu penso que é o inverso. O professor e a professora, né? É o profissional, inclusive, do domínio do tempo. Então, quando a gente vai para uma palestra, o professor não pode dizer isso, né? Que, não, se a professora Fernanda me dá 5 minutos para ruir, eu vou ter que fazer nos 5 minutos. Eu tenho que dominar, e a mesma coisa com a escrita, eu tenho que ter a capacidade também de até quando eu vou escrever, do que é necessário escrever. Porque, veja, concordo com o Renan, e eu vou até dizer, eu sou muito apegado a isso, ao meu objeto de pesquisa. Penso que o seu objeto de pesquisa, você falou, inclusive, no final da sua defesa, não é a relação dos sistemas de direito, economia e política, na minha opinião, de observador do seu trabalho. Penso que o seu objeto de pesquisa é o projeto, junto da OCDE. Até porque é o seguinte, se você optou pela teoria dos sistemas, você tem que partir da análise do sistema e relacionar com o entorno. Você mesmo explicou isso.
Você não tem como relacionar o sistema, direito, política e economia e relacionar com o projeto que é seu sistema, e você se relaciona com o entorno que é isso. Até porque seria muito complexo para o trabalho de dissertação você querer fazer análise, que é extremamente complexa, da relação entre direito, política e economia como objeto de pesquisa. Penso que é mais tranquilo e você consegue fazer isso no seu trabalho se seu objeto de pesquisa é o projeto. Aí, a partir do projeto, você analisa o projeto e você se relaciona na teoria dos sistemas com esses 3 sistemas. Aí faz mais sentido até no método, né, de relação sistêmica. Então, nesse sentido, seu trabalho está invertido, na minha opinião. Seria mais adequado. Porque é aquela coisa, veja, se você pegar pelo seu título, que é o que você vende, né, seu trabalho, que você apresenta seu trabalho, vender não para não, obviamente não ser algo mercantilista, mas você apresenta seu trabalho, você não fala da teoria do sistema, a teoria você relaciona no trabalho, perfeito. Quem vai ler seu trabalho, ele vai querer saber o que é esse projeto e o que é que diz ao CDE. E ele vai cansar, porque ele tem 66 páginas sobre Luma. É praticamente 2 dissertações que você tem trazendo aqui no trabalho. Você tem 66 páginas sobre Luma, e aquela parte que você expõe muito bem, Daniel. Tá? Penso, como o professor Renan falou, talvez uma parte introdutória, que você fala sobre a questão da teoria do sistema, o sistema aberto, ficou um pouco, talvez, solto, para você explicar que realmente o sistema também é fechado, tá? Mas ele é aberto, né? A ideia do paradoxo do sistema, ele se relaciona, ele não é totalmente fechado, mas também não é totalmente aberto, porque ele é definido. Mas penso que a sua construção dos termos das tecnologias está muito satisfatória, você consegue explicar. Mas quando você vem falar sobre o direito como sistema, política como sistema, economia como sistema, você termina repetindo tudo, mastigando, quando se você vai direto para esses pontos, você consegue explicar a teoria dos sistemas. Então, assim, se você começa pelo projeto, depois pelo CDE, né? Depois da parte lá das invenções tecnológicas, para chegar na teoria, penso que fica mais de acordo com a leitura, para aquele leitor que busca seu trabalho para compreender tanto o que é o projeto, tanto qual é o papel da OCDE e do Brasil na OCDE, você descreve muito bem, e qual a relação com a teoria dos sistemas. Até porque ele só precisa entender isso na teoria dos sistemas. Eu penso, Daniel, que para você buscar uma teoria para explicar seu objeto de pesquisa, muitas vezes ele vai ter que vir antes, quando é importante para você entender, de acordo com aquela teoria, a conceituação do seu objeto. Então, por exemplo, se você fosse explicar a conceituação, ou fosse fazer uma crítica da conceituação do projeto, aí fazia sentido essa teoria vir antes. Que eu penso não é o caso. Você não precisa explicar o projeto, nem a atuação do Brasil, da OCDE, com a teoria do sistema. Você relaciona, foi uma opção sua de projeto, uma opção sua metodológica. Perfeito, tranquilo. Você vai analisar com a teoria que você quiser. Mas fica aquela coisa. Por exemplo, alguém que vai ler, como o Renan disse, alguém que vai ler, que está curioso sobre o projeto, quando ele lê as 50 páginas, ele vai cansar, porque ele vai dizer, não aguento mais não, porque eu estou curioso e eu não consigo chegar ao que é. Se ele for ler sobre teoria do sistema, não, aí ele vai adorar, porque ele já começa a percorrer sobre isso, tá? Não está errado, mas, na minha observação, ficaria mais adequado, é importante isso, ficaria mais adequado se fosse começando pelo projeto e a teoria ficasse por último. Talvez mais condensado, talvez você poderia pegar até uma parte para deixar para uma futura tese, já que escreveu, né? Vamos guardar aqui que sobra um monte de coisa aí, mas também a publicação tal, tá tranquilo também do seu trabalho, certo? Vamos lá. Sobre questão de técnica, BNT, acho que você tem uma boa escrita, você tem uma boa fundamentação, você consegue desenvolver bem o texto, algumas coisas que você sabe onde corrigir depois, né? Talvez um profissional que ajude nesse sentido também. Mas uma coisa sobre essa construção também, que justifica, além de mais, talvez essa inversão. Como o professor Renan falou, você terminou de falar a teoria do sistema, você começou a descrever mais 2 capítulos. Daniel, você vem relacionar, e eu penso de forma um pouco tímida, você poderia até nas considerações finais relacionar melhor, você relaciona de forma muito tímida tudo que você falou depois da OCDE e do projeto com a teoria dos sistemas, entendeu?
ficou quase assim. Não, o projeto está explicado na teoria dos sistemas. Isso que você, por exemplo, respondeu na pergunta do professor Renan. Ele estabiliza ou não estabiliza o direito? Não estabiliza, talvez, tanto a economia, a política, as relações. Talvez, assim, você mostrar realmente nas considerações, entendeu? Por que a teoria do sistema? O que é que tem de relação mesmo ali com aquele projeto? Que você pode relacionar e que você pode fazer uma crítica. Porque, assim, a teoria do sistema também, ela, tanto Luhmann como Rafael de Jorge, por exemplo, eles são extremamente críticos em sua linguagem. E eles pregam muito isso, né? A ideia do criticismo. A própria teoria busca se criticar também, não é? É como Marx fazia, né? Ó, tem que se autocriticar também, não adianta, não precisa, né? O próprio Rafael de Jorge, quando eu tive a oportunidade de ir lá com o professor Luciano, né? Aí no gabinete dele tinha um quadro de Luhmann, tinha um quadro de outros autores e tinha um quadro de Marx, né? E na minha juventude eu lia, gostava de Marx, eu ainda gosto, mas lia mais, né? Aí eu, Luciano, né? E o próprio Luciano disse, olha, Rafael, tanto como Luhmann, tinha uma grande admiração por Marx. Então, assim, essa metodologia, obviamente, crítica, né, tem essa tradição também que vem para a teoria. Obviamente, a teoria que vem das exatas, né, da perspectiva sociológica, Luhmann adapta. Então, penso assim, que você tem que explicar melhor, talvez, para ficar mais claro, já que você, inclusive, gosta desse mastigado, isso é bom, aí é o momento de dizer, né, por que a teoria, o que é que a teoria explica, o que é que talvez ela critique, o que é que ela pode melhorar nesse sentido, ou não explica, ou talvez o que ela não explica, por exemplo, certo? Por fim, eu penso que alguns autores, você pode ver se é interessante para você, quando posso, mas você pode ver futuramente. Eu penso o seguinte, que hoje é considerado, Daniel, o pensamento de Luhmann, ele não escreveu sozinho, né? Ele teve uma ajuda sistêmica. Por exemplo, e ele fala muito disso no livro, que hoje é até difícil, não é fácil esse livro, A Introdução à Teoria dos Sistemas, que você cita aí. Por exemplo, ele dá muito crédito da ideia da autopoese a Humberto Maturana, né? É o chileno, faleceu agora há poucos anos, e que ele vem da biologia, né? Ele faz referência a Foster, Isfon Foster, você gosta muito de citar, né? Rafael de Jorge nem se fala. Trabalharam junto a teoria, né, num livro que hoje é o que demarca, inclusive, a teoria sociológica, a teoria da sociedade, Rafael de Jorge com Luhmann, né? Luhmann foi para o sul da Itália para escrever esse livro com ele. Tem o professor Arthur, que esteve na banca aqui, né, do Rio, aqui de Pernambuco, o professor Jorge Douglas Praz, da Argentina, o professor Javier Santi, do México. Tem uma rede já, é que eles dizem, né, de sistêmicos, de lumanianos, até que tem muita obra em alemão, em espanhol, em português, muitas traduções. E eu penso que talvez nessa ideia que o próprio professor Renan falou, de atualização, né, da discussão presente, pode ajudar. E, obviamente, estou muito satisfeito das suas fundamentações aqui. Mas, futuramente, talvez beber um pouco, né, da fonte de quem também esteve com Luhmann, ajuda também a trazer uma melhor fundamentação do seu trabalho, né? Então, parabéns, tá? Penso que o seu trabalho é um trabalho muito bom, um trabalho de excelência, um trabalho que, obviamente, são observações científicas, não há nada de errado no seu trabalho, mas são observações científicas que a gente vai aprendendo, vai compartilhando. Penso que todo mundo passou por isso aqui também, a gente vai aprendendo e vai construindo nesse sentido. Espero que você desenvolva mais. Não é simples também a teoria, é muita coisa, né? Só o próprio Luhmann escreveu em mais de quase 700 livros. É um negócio quase metafísico, mas, enfim, a gente não se apega a isso, mas é quase metafísico mesmo essa ideia aí dessa construção científica. Mas tem muita coisa ainda, obviamente, de se construir, de se observar, e eu acho que você deu uma boa contribuição nesse mundo científico com o seu trabalho, tá ok? Agradeço à professora Fernanda também, e parabenizo também por toda a orientação, e fica à disposição para qualquer outra coisa. Obrigada, professor Tiago. Daniel, com a palavra.
Ok, professor, muito obrigado. Professor Tiago, satisfação imensa de lhe conhecer pessoalmente, né, de estar aqui, de tê-lo como membro externo aqui dessa minha banca de defesa. E, igualmente, ao professor Renan, suas colocações, elas são, né, muito pertinentes. Notei todas elas aqui, né. Também eu senti uma certa dificuldade, né, meu Deus, como é que eu vou chegar no Going Digital? Mas eu preciso falar de tudo isso. E a professora Fernanda, ela me deu muita liberdade para pesquisar, né? Sempre me deixou livre, levava ela, inclusive, foi quem me orientou. Eu disse, logo no começo, a nossa primeira reunião, falei, professora, eu preciso de um marco teórico. Aí levei uns 2 ou 3, ela olhou assim, de pronto, apontou o dedo, pesquise Luma. Eu digo, eita porra, tá certo. É um jeito, tem que pesquisar, né? Não sabia nem o que era, mas a professora, por indicação dela, comecei a pesquisar, comecei a gostar. Foi difícil, acho que eu passei quase um ano para entender a teoria do sistema. Comprei o livro, não sabia de nada, não entendia a linguagem, enfim. Aí fui pesquisar, fui assistir a aula do professor Luciano Nascimento, fui assistir vídeo no YouTube, fui procurar resenha na internet para explicar o que era que aquele homem estava querendo dizer, e depois de um ano eu consegui compreender mais ou menos o que a teoria falava, e aí comecei a minha escrita, né? Mas hoje sou muito feliz pela escolha da professora Fernanda em me orientar este marco teórico. E confesso que foi difícil. Meu Deus, como é que eu chego, a partir de Luma, como é que eu chego nesse Going digital, né? Eu não posso mudar, eu não posso pesquisar outra coisa, tem que ser isso mesmo. E assim a gente foi, né? No meu entendimento, eu fui começando a falar isso. Não, primeiro a gente tem que traçar um marco teórico. Tracei. Depois fui começar a falar das tecnologias, e, meu Deus, mas para falar do Going digital, eu tenho que falar da OCDE primeiro. E assim foi feito. E aí comecei a falar, né? E o professor não estava aqui, mas eu falei, professor Renan, eu tive que dar um freio na minha escrita, porque ele fez a análise da quantidade de páginas ali, entre um capítulo e outro, senão eu tinha escrito muito mais, né? Mas aí eu concordo, né? Realmente, apesar de gostar de escrever, mas eu confesso que realmente ali tem algumas partes que meio que se repetem, principalmente na estruturação do segundo capítulo, que eu explico a teoria e depois vou falar da teoria aplicada ao direito, à economia e à política, né? Então, meio que se repete ali, realmente. Eu também já tinha observado isso. Mas aí, com as suas colocações, eu vejo também que fica mais estruturado e demora um pouquinho para a gente saber o que é o Going digital, né? Se essa é a proposta da minha dissertação, né? Então, trazer mais para o início da dissertação, né, este capítulo que trata do Going digital, realmente se torna mais interessante a leitura, né? E aí, aos poucos, a gente vai diluindo a teoria dos sistemas como método de abordagem ao longo dos capítulos, e assim será feito, professor, né? Tenho certeza que as suas considerações e sugestões feitas aqui serão todas observadas e incluídas na versão final da minha dissertação, né? Agradeço demais a sua contribuição aqui, agradeço pelo seu tempo desprendido aqui, agradeço a sua pronta disponibilidade de aceitar o meu convite. Você nem pensou 2 vezes, nem titubeou quando eu fiz o convite, sem conhecer, sem nada, apenas uma mensagem de WhatsApp, e prontamente você se dispôs a estar aqui conosco. Eu acho que essa familiaridade, essa disponibilidade que a gente tem enquanto sertanejo, você é de Patos, eu sou de Princesa Isabel, né? Então, a gente meio que, já estudei em Patos também, estudei no GEL aí, né? Teve uma época, então, esse nosso jeito sertanejo de ser, né, de sempre estar disposto ali a ajudar, isso nos aproxima muito mais. E eu só tenho ali a agradecer. Muito obrigado por tudo, obrigado pelas suas contribuições. E, professora Fernanda, fico à disposição, passo à senhora a palavra. Eu que agradeço, Daniel. Obrigada, professor Tiago, né? Assim, às vezes a gente é pego de surpresa, né? Eu acho que faz 3 semanas que Rabai foi meu orientador de doutorado, né? E Rabai disse, Fernanda, me ajuda, temos que salvar uma. Então é assim, né? Tá com prazo, né? Já estourado, e a gente está pronto aqui realmente para um ajudar o outro, sabe? Esse momento aqui, por mais que a gente, né, às vezes entenda que o professor está mudando o meu trabalho todo, não está mudando não, ele tá dando mais orientações para o trabalho ficar ainda melhor, né? É isso que eu sempre
coloco, porque se você ler o trabalho, entregar o teu trabalho para 5 pessoas vão ter formas diferentes de ver. Então, por mais que a gente leia, e aí, no final eu vou explicar um pouquinho essa questão do Going Digital para o final, né? Aí depois eu falo mais, tá certo? Mas eu vou passar. Professor Tiago, tem mais alguma colocação? Não, professora, satisfeito, satisfeito. Então, eu vou passar para o professor Robson, né, que é um examinador interno, para aí, depois do professor Robson, eu fazer aí algumas colocações, Daniel, para a gente encerrar, tá certo? Tá ok, professora. Professor Robson, com a palavra. Olá, bom dia mais uma vez. Agradeço, professora Fernanda, Daniel, pelo convite para participar dessa banca. Aí, esse final de semana, eu passei uma mensagem, viu, professora Fernanda, para Daniel? Eu disse, Daniel, não tem mais nem o que falar na banca, porque tudo que a gente falou na qualificação, ele fez tal qual. Inclusive, ele utilizou as novas regras da BNT também, porque lá atrás eu fiz algumas sugestões em relação às regras, ele foi mais além, já que mudou entre a qualificação e a defesa, as regras da ABNT, tá certo? Também alegria aqui compartilhar com os professores Renan, Tiago. Realmente, Tiago, meu Medeiros é lá do Rio Grande do Norte, entendeu? É lá de Santa Ana, que era o distrito lá de Caicó. Então, a nossa árvore é a mesma, que é justamente a família que é judia, que veio de Portugal, aquela coisa toda. Eu digo isso porque estou fazendo levantamento, quer dizer, já fiz pegar vários documentos para entrar com a cidadania portuguesa também. Entendeu? Mas é isso, vamos lá. Hoje é o dia de Daniel, certo? Eu fiz, como eu já falei aqui, vamos logo aqui para pequenas sugestões que eu passei aqui para o Daniel, né? Que lá na página 36, né? Do jeito que ele fez, trabalho bem arrumadinho, português impecável, entendeu? A estrutura do trabalho, o cuidado que ele teve, não somente com a escrita, mas com o desenvolvimento do trabalho, mas também o cuidado com a banca, que a gente fez aquelas recomendações imediatamente, ele atendeu. E lá na página 136, aí eu pedi para Daniel aumentar o gráfico 5, que ele está bem pequenininho, os outros gráficos estão perfeitos, as tabelas perfeitas. Então, no depósito final, professora Fernanda, ele fazer esse pequeno ajuste. E o outro ajuste é justamente só questão formal. Em vez de considerações finais, colocar a conclusão, que o trabalho está tão bom, conforme o professor Renan falou, já está tão impregnado no subconsciente de Daniel, que é uma tese, e pela estrutura, é uma tese esse trabalho, só mudando, acrescentar algumas coisinhas, pronto, ele já definiu, viu, professora Fernanda? Então, já sabe, então já está tão impregnado, porque ele vai dar continuidade a esse trabalho, ao meu ver, para na próxima seleção entrar na tese, e a tese praticamente já está pronta, é só correr para cursar algumas disciplinas, porque quem é a nossa pós-graduação faz mestrado, então todas as disciplinas já, entendeu, já são dispensadas, ele só vai cursar um semestre, talvez 2 semestres, olhe lá, tá certo? Então, Daniel, então vamos para frente, não pode parar não. E o brilhante do trabalho de Daniel, além das qualidades dele, excelente profissional, aluno, entendeu? Foi aluno da nossa disciplina, temos um artigo que vamos publicar aí no livro. O trabalho em si são 206 páginas, com somente 249 referências. Então, veja a estrutura do trabalho, da pesquisa. Autores nacionais, autores estrangeiros, legislações nacionais, legislações estrangeiras. Então, é a qualidade do trabalho, entendeu? Que você vai deixar esse produto, entendeu? Aí na nossa pós-graduação, e os alunos vão vir, entendeu? Para buscar essas fontes de pesquisa e o seu trabalho por escrito. Enquanto, mesmo assim, um olhar, como a professora Fernanda falou, se for 5 pessoas vão ter esse olhar do seu trabalho diferenciado. Mas como ela é orientadora, entendeu? Ela vai dizer, olha, nesse momento, então, nós podemos acatar isso, a gente deixa, e esse ele vai explorar no doutorado, porque ele tem muito panos para manga. Então, aproveita esse momento que ele está com todo o gás, com toda a energia, com toda a disponibilidade,
para, né, fazer o doutorado. Já concluí o doutorado, já estou pensando lá na frente, entendeu? Estamos juntos nessa, tá certo? Obrigado. E aos familiares, entendeu? Os familiares de Daniel, os amigos de Daniel, boa sorte, felicidade, entendeu? Mais uma vez, professor Tiago, professor Renan. E é uma alegria trabalhar aqui com a professora Fernanda, essa simpatia, entendeu? Essa energia boa, tá certo? Devolvo a palavra à professora Fernanda, ok? E muito obrigado. Professor Robson, eu que agradeço, eu só não, né? A gente que agradece, né? Você sempre ilumina a banca, eu digo isso, né? Participar de banca com Robson é um passeio, é uma festa, né? Sempre pontual, né? Nas colocações dele, no na qualificação, né? Ele já tinha apontado tudo, Daniel. E muitas coisas que eu tinha anotado aqui, realmente Daniel fez, né? E aí, eu vou passar um pouquinho a palavra para Daniel para depois eu concluir, tá certo? Mas obrigada, professor Robson. Obrigado, professora Fernanda. Ao professor Robson, só tenho a agradecer, né? Esse nosso coração gigantesco de sertanejo, né? O seu também não seria diferente. Inclusive, na aula de qualificação, estava presente o meu irmão, Clodoaldo. Ele se formou em Souza, se formou em Direito lá em Souza, e ele olhou esse nome, Robson Mendes. Daniel, eu conheço esse professor. Ele disse, rapaz, ele não é formado em Direito? Isso é, e ele é das antigas, né? Ele disse, rapaz, pois eu tenho quase certeza que eu fui contemporâneo dele lá na faculdade de Direito. Meu irmão se formou em 98. Ele disse, rapaz, como é que eu posso conhecer ele? Rapaz, não sei como é que você conhece, mas eu vou lhe mandar o currículo Lattes, que lá tem a vida acadêmica dele todinha, e aí você vê aí qual foi o ano que vocês podem ter se conhecido, e de fato ele veio a lembrança de que já conhecia o professor dos tempos de faculdade lá de Souza. Ele se formou em 98, então ali de 94 a 98, mais ou menos, vocês devem ter se encontrado, ter entrado em contato lá de alguma maneira. Hoje ele não pôde estar presente, a gente está fazendo audiência, inclusive o nosso escritório está com a audiência agendada, pedi para ele fazer enquanto eu estava aqui fazendo a minha defesa. Professor Robson, sempre um baluarte aqui do direito, né, já foi meu professor na graduação, professor na pós-graduação, participando aqui da minha banca de qualificação e agora na defesa final. Gratidão para a sua pessoa, ainda é pouco, professor. Né? Queria eu encontrar outras formas de lhe agradecer. Mas sinta, né, o meu amor fraternal, a minha gratidão, e saiba que as suas considerações sempre pontuais novamente serão levadas em consideração. E aqui expresso a minha profunda gratidão e reconhecimento pela sua pessoa, enquanto professor, enquanto observador desta banca de defesa. E, mais uma vez, obrigado. Né? Coloco a palavra à disposição para a professora Fernanda, e é isso. Bom, Daniel, obrigada. A gente não costuma, como orientador, né, eu, na verdade, né, como orientadora, de falar muito sobre o trabalho, né? Mas eu vou falar só um pouquinho, quando o Daniel chegou com esse tema, né, eu sinto muita dificuldade no programa, e eu sempre digo isso nas bancas, né, o professor Robson sabe, que a minha temática, né, que é de acesso à justiça, de meios alternativos de resolução de conflitos, né, assistência jurídica, advocacia negocial, eu sou professora de prática civil, né, e é muito difícil surgir uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado que trabalhe a minha temática. Então, eu sempre, né, fico aí agora, né, eu vou pegar quem? Porque é muito difícil chegar realmente a um tema que eu pesquiso. E quando o Daniel chegou com esse tema, eu disse, e eu sou logo sincera, né, Daniel, não é um tema, né, que eu estude, né, que eu trabalhe. Mas vamos lá, né, a gente ajuda, né, a gente pega de um lado, pega do outro, né, a sorte, né, e eu tenho muita sorte nisso, porque os meus alunos que foram meus orientandos nunca me deram trabalho, né, já vem com tudo quase pronto, e Daniel chegou, por mais que a gente tenha dado aí uma ajuda, né, pouca, né, Daniel, da minha parte, mas Daniel já chegou com tudo já, né, na cabeça, o que ele queria fazer, e a gente vai só dando algumas diretrizes, e aí, né, o mérito todo é dele, do trabalho, né, a gente aqui, né, ajuda um pouquinho, né, na orientação,
A gente sabe que é muita atividade, né? E Daniel, quando foi meu estagiário docente, eu entreguei a turma, quase que eu entregava, né, Daniel? Né? Eu sei que tem professor que entrega, mas eu não gosto de fazer isso porque a gente está ali para orientar, né? É um estágio docente, né? Então a gente tem que estar acompanhando o estagiário, né? Mas eu podia tranquilamente ter entregue minha turma a Daniel, né? Que a minha turma está em boas mãos, né? Em algumas oportunidades eu até fiz isso, né, Daniel, que eu não pude ir, e Daniel aí se saiu muito bem, os alunos elogiaram muito, né? Com relação ao trabalho, Daniel, eu vou pegar aqui um gancho do professor Robson, né? Quando a gente lê o teu trabalho, a gente já sabe que tu deixou para o doutorado. Não tem outra explicação, né? E quando o professor Renan falou, né, que o método sistêmico não está muito exposto em alguns capítulos, né? Que o Going Digital seria realmente o problema de pesquisa central, né? E aí a gente começa a se perguntar, e agora, o que é que a gente faz? Vamos destruir o trabalho de Daniel, né? Não é isso, Daniel, né? O teu trabalho é um trabalho muito bem escrito, muito bem estruturado, e quando se fala que o Going Digital é o ponto principal, e ele deveria estar lá em cima, aí eu já assumo a culpa para mim, né, Renan e Tiago, né? Quando eu oriento os alunos, e isso foi orientada também no próprio programa de pós-graduação aí do CCJ, né, que a gente sempre começa com a parte, vamos dizer, a gente deixa a cereja do bolo para o final, né? Na verdade é isso. Então, a gente começa com a parte explicativa, né, de teorias, de histórico, de tudo, para a gente chegar na parte principal. Então, por isso que o Going Digital ficou no final, porque para mim e para Daniel, né, ele seria a cereja do bolo. Mas eu entendo a colocação, né? E aí a gente pode até sentar, Daniel, para rever, né, algumas coisas, ou até a questão de mudança do título, né, que possa adequar mais ao que os professores estão dizendo. E não é algo que a gente precisa fazer agora, né, Daniel? Não precisa a gente chegar, não, vamos mudar a dissertação toda de Daniel, porque a gente tem que inverter todos os capítulos. Não é essa a questão, Daniel. A gente pode rever aí como é que a gente pode adequar mais a não estar. Eu entendi a parte da teoria de Luhmann, de ter muita coisa sobre, e aí a gente, quando começa a ler, né, a gente quer chegar, como a gente pega qualquer livro para ler, né, a gente quer chegar no final, quer saber, né, da cereja do bolo, e a gente não tá só ali, né, então a gente pode inverter algumas ordens, né, mas para mim ainda o Going Digital é o ponto central, então, por isso que eu, né, não que eu orientei para ficar no final, Daniel já tinha feito e ali ficou, né? Mas a gente pode reler, e claro que para a entrega final, a gente sempre faz uma revisão, né, ortográfica de ABNT, a gente sempre orienta os alunos para fazerem isso, né, porque é o nome deles que estão lá, né, no final, no depósito final. Algumas partes repetitivas a gente pode retirar, Daniel, a gente pode ler de novo, porque até você, se você for ler seu trabalho 10 vezes, você vai encontrar 10 coisas, né? E a gente, às vezes, não fica satisfeito com o que está ali. E aí a gente vai querer mudar, vai querer mudar. E se a gente fizer isso, a gente não acaba, né? Então, chega um ponto que a gente tem que parar, né? Por mais que você goste de escrever muito, né? A gente tem que dar aí uma freada. E aí você pode utilizar realmente muita coisa para o doutorado, Daniel. Então, a gente pode sentar, né, estou disposta aqui, né, a continuar com você na caminhada, se você ainda me quiser como orientadora, né, a gente pode aí, se Deus quiser, chegar aí, né, no doutorado, tem muita coisa, né, você deixou com o professor Robson, eu acho que foi proposital, viu, professor Robson, quando ele falou lá no iniciozinho da tese, ele já estava prevendo aí, né, que o trabalho dele, né, vai chegar, e vai chegar, sim, a uma tese de doutorado, tá? Então, é só uma questão de explicação, né, com relação a essa questão do Going Digital. Mas agradeço demais a colocação de todos os professores. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas para depois a gente deliberar aqui, né, sobre a aprovação ou não de Daniel, porque a gente não tem mais nota, né, é só aprovar ou reprovar, né? Então, Daniel quer falar alguma coisa, os professores? Professora Fernanda, né, vou pegar aqui a palavra.
Primeiramente, agradecer a sua pessoa enquanto minha orientadora do programa, a gente não se conhecia. Foi uma grata surpresa, né, tê-la como minha orientadora. E, desde o princípio, como falei agora há pouco, a senhora sempre me deixou muito à vontade a pesquisar e de trazer algum resultado. Então, como orientadora, a gente não tem o que falar. Como professora supervisora do meu estágio docência, as qualidades são poucas, né, para lhe qualificar nessa propriedade e nesse quesito, né? E, de fato, como é bom a gente falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente gosta. A professora falou que é difícil encontrar um trabalho na sua área de pesquisa, mas eu fui abençoado por Deus de tê-la como minha orientadora e o estágio docência falar de prática jurídica 1. Olha só, para um advogado que passa o dia todinho, a semana todinho, o ano todinho fazendo petição inicial e estudando processo civil, falar de prática civil é de graça, né? A gente fala porque gosta, fala porque sabe, e confesso que a sua oportunidade de me aceitar como estagiário docente me revelou portas que até então eu não sabia, né? Já fui policial bastante tempo, fui advogado, gosto de fazer audiência, mas nunca tinha estado à frente de uma turma de 30, 40 alunos ali. E confesso que me redescobri, né, enquanto professor, né? E você está ali naquele momento, falando do que gosta, tirando dúvidas. Tinha aluno que abria o computador para pesquisar jurisprudência no Google para teimar com o professor estagiário docente. Olha só. Mas a gente conseguiu dar conta. Por quê? Porque a gente fala do que gosta. E isso é maravilhoso. Né? Isso é maravilhoso. Então, a oportunidade que tive de passar um semestre enquanto estagiário docente da sua disciplina, para mim foi revelador. Né? Isso me redescobriu e me fez abrir uma porta que até então eu não sabia que existia. Né? E você me trouxe essa oportunidade, professora. Com relação à dissertação, senti muito à vontade para pesquisar, de lhe entregar o resultado, e a senhora sempre me respondeu adequadamente, inclusive quando as regras da BNT nem funcionavam mais. Né? Mandei mensagem, professora, me socorra. Quando a gente chega no, sei lá, Brasil 2023Z, e vai para onde agora? A BNT não tem mais, né? É Z1, Z2 ou ZA, ZB, não sei. E a professora, espera aí que a gente resolve. E foi atrás da resposta e 10, 15 minutos depois já conseguiu me trazer essa resposta de forma adequada, foi utilizada na dissertação. Então, assim, professora, a minha gratidão, com certeza. Quero continuar sob sua orientação. A gente vai sentar para rediscutir aqui essa reestruturação da dissertação. E gratidão, de fato, ainda é pouco. Né? Muito obrigado por todo esse período, esses 2 anos que a gente passou junto. Não foram nem 2 anos, foram 23 meses, melhor dizendo. A gente tem até o final do mês que vem para terminar. A gente agendou essa data com um mês de antecedência e a senhora prontamente aceitou, né, como sempre. Só tenho a agradecer e a gente vai se reencontrar aqui depois dessa banca para a gente sentar e rediscutir aí essa reestruturação. Muito obrigado, professora. Nada, eu que agradeço as palavras, Daniel. A gente costuma dizer que a gente conhece alunos, mas a gente também faz amigos, né, Robson? São ex-alunos que ficam aí para a vida toda e a gente está sempre aí, um ajudando o outro, né? Vamos nos encontrar em algumas bancas futuras, Daniel, se Deus quiser, né? Você como professor, né? Tiago levantou a mão aqui para falar. Sim, só para... quando o Daniel me disse quem era a banca, eu disse, tá tudo certo. Sob essa orientação, professor Robson, professor Renan, só digo o dia se dá certo. Quando ele disse o dia, eu digo, pode marcar, pode mandar outras dessas, viu, professora Fernanda? Essa banca tá bom demais. Mas só para reprisar que minha observação, não há necessidade de mudança. Certo. Né? Porque eu observo e penso que não está errado. Uhum. Na minha escola, que é a mesma escola do professor Renan, essa observação seria mais adequada para o leitor, mas penso que não está errado, não está errado. Para uma questão até de futura, de publicação, poderia até
né, enxugar algumas coisas, tal, como a senhora colocou, mas, obviamente, que o trabalho está em excelência para a fase aqui de defesa, tá? Parabéns, e tá show de bola. Tá bom, Tiago, obrigada. Bom, mais alguém? Sim, eu levantei a mão, professora Fernanda. Tiago nasceu para a academia também. Eu vejo isso quando na apresentação do seminário na nossa disciplina. Então, já nasceu, entendeu? Só que eu não sabia. Então, se organiza, que logo, logo nós estamos se encontrando aqui na UFPB, entendeu? Lá no CCJ, entendeu? Certo, é isso, tá certo? Tudo certo. Vocês querem fazer, a gente faz uma nova sala? Como é que é mais simples, Daniel? Professora, a Aceitação. gente pode fazer igual fez na qualificação, né? Eu saio, porque eu estou aqui sozinho na sala, vocês ficam aqui, deliberam, e depois vocês mandam mensagem para mim por WhatsApp, e aí eu retorno à sala, tá certo? Tem que ficar só os professores, Fica tá? só os, Sugestão. para os demais saírem, ficar só os professores. Aceita Oi, a sugestão. Robson. Pode falar. Estamos. Sim, está me ouvindo? Sim. Aceita a sugestão. Como nós estamos aqui, só tem entre nós, entendeu? Não tem aquela coisa toda. E a defesa é remota, então, para ninguém sair. Então, já publica o resultado, porque pelas palavras todo mundo já sabe, né? E o trabalho dele está aprovado, entendeu? Se fosse presencial, aí era aquele momento que saía para dar um suspense. É verdade. O break, aquela coisa toda, entendeu? Mas está todo mundo remoto, todo mundo entendeu. Se todos estiverem de acordo... Só peço para a esposa voltar, porque ela saiu da ela sala. saiu. Aí receber a aprovação e quem aguentou o tranco junto não tá, e é complicado, né? Tá, ok. E a dissertação foi dedicada a ela, viu? Muito bem. Ela merece também, o título é aprovado também. Pede para ela votar, então, Daniel, que a gente... Pronto, pode entrar. Isso. Pronto. Então, eu vou passar primeiro para o professor Renan, depois Tiago, depois Robson, para dizer aí da aprovação ou não, tá certo, Daniel? Tá ok, professora. Minha deliberação é evidentemente, pela aprovação, e sem nenhum comentário adicional, só desejo os votos de parabéns e muito sucesso para Daniel, que ele merece bastante. Tiago? Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Como o candidato em orientação e da prática, né, eu sigo o voto do primeiro relator pela aprovação, com todos os parabéns. Obrigada, Tiago. Professor Robson? Eu também sigo o relator que apresentou primeiro, entendeu? Acrescentando, se possível, a publicação do material junto à coordenação do curso, porque esse trabalho eu não vi em outra dissertação, tese que tratasse sobre essa temática, então é muito importante, entendeu, professora Fernanda? Parabéns, Daniel, parabéns à sua esposa, entendeu? Ela merece também esse título tão almejado por você, certo? Obrigado, professor. Obrigada, Robson. Então, Daniel, eu não tenho nem o que falar aqui, né? A gente, como orientador, né, fica muito feliz, né, quando um orientando, né, nos dá esse presente, né, que é um trabalho com excelência, Daniel. Tenha certeza, se não for publicar agora, né, mas publicar e levar o trabalho para o doutorado, e aí você já está com ele quase pronto, foi o que eu fiz, né, na minha, né, eu não emendei, né, tão assim, mas utilizei muita coisa do mestrado, porque eu não tinha publicado todo, né, para o doutorado, e aí fica muito mais fácil. Eu terminei, o povo brinca que eu terminei o doutorado aí em 2 anos, mas não foi bem assim, não, né, porque eu já vinha, né, fui aluna especial, já vinha com, né, já tinha feito o mestrado, então não tive que pagar todas as cadeiras, né, Robson, paga só as obrigatórias, então o doutorado, para mim, ele é muito mais light do que o mestrado, né? Eu sei que escrever uma tese é muito mais complicado, mas o decorrer do mestrado, ele é muito mais difícil do que um doutorado, né? Você tem que pagar muitas cadeiras, né? São muitos trabalhos para fazer, né? Então, esse passo aí você já deu, né, Daniel? Então, agora é só coroar, né, se Deus quiser, aí com o doutorado. Parabéns, né?
Fico muito feliz pela escolha também, né, como sua orientadora, né, e pela escolha da sua banca, né, foi uma banca com excelência, né, os professores ajudaram muito, né, no teu trabalho, e tenho certeza que você pode contar com todos que estão aqui, viu, Daniel? Parabéns. Tá ok, professora, muito obrigado. Para além do agradecimento a cada um de vocês, em particular, não poderia deixar de agradecer a minha esposa que aqui se encontra, né? E pouca gente sabe, eu acho que só mais os familiares e amigos, mas a gente está esperando o nosso bebê, né? Nasce esse ano ainda. Olha aí. E é mais uma bênção de Deus na minha vida, né? Tê-los como avaliadores da minha banca e ter do meu lado a minha esposa, que, como eu falei lá nos agradecimentos, ela foi a primeira a acreditar, antes mesmo que eu pudesse saber que isso era possível, né? Todos nós passamos pela pandemia, todos nós tivemos as nossas dificuldades. Mais uma vez, fui abençoado por Deus por não perder nenhum parente próximo. A gente perde algum amigo, uma pessoa que a gente tem contato ali, desde a infância e tal, mas da minha família mesmo, todos nós passamos ilesos, graças a Deus. E foi justamente nesse período de pandemia, sem ter nada para fazer, um olhando para a cara do outro, que a minha esposa olhou para mim e disse: por que tu não tenta o mestrado? Vai, tu não está fazendo nada mesmo. Vai, tenta. E aí eu tentei, na época foi só um projeto, e eu me surpreendi, porque eu não tinha nada para pesquisar, submeti um projeto, tirei uma nota 7,5, uma coisa assim. Claro que não foi suficiente para ser aprovado. Mas ela disse: olha, se você não conseguir agora, para o ano que vem você já tem alguma coisa escrita e a gente pede ajuda. E foi justamente isso que aconteceu. Ela, pelas redes sociais, conheceu o módulo acadêmico, do qual o professor Renan aqui é sócio, e me indicou, disse: olha, fala com esses meninos aqui, que eles são bons, eles falam bem, eles trabalham bem, todo mundo fala muito bem do módulo acadêmico. E assim foi feito, né? Pedi ajuda ao professor Renan. Na outra seleção já estava com alguma coisa escrita, a gente trabalhou mais, a gente melhorou mais o projeto, e graças a Deus deu certo, né? A gente chegou a esse resultado final, a aprovação do mestrado e agora a conclusão, né, pela defesa final em aprovação, né? Então, a todos vocês, muito obrigado. Minha esposa, Ana Heloísa, amo você, amo o nosso bebê. Que Deus abençoe a cada um de nós e, mais uma vez, gratidão. Parabéns, né, pelo bebê que está chegando. O Daniel agora vai ver o que é, né, Daniel? Eu falava muito na sala, porque eu tenho 3, né, Daniel? Mas é uma bênção. Não tem... É sem explicação. Mas parabéns, o que precisar da gente, a gente está aqui, viu? Daniel, minha filha nasceu na metade do meu doutorado, viu? É bom. Olha aí, tá vendo? É maravilhoso, rapaz. E eu sempre tive essa vontade de ser pai. A minha esposa era que botava um freio, né? Mas agora a gente já estabilizou mais, a gente está terminando aqui o mestrado, né? Enfim, então tudo isso chega no momento oportuno, né? Eu gosto muito de levar comigo. Tudo tem um momento certo, né, para acontecer. Né, professor Renan? Aprender a fralda, entendeu? Balançar o menino. Pois é, mas tudo tem o seu momento e tudo tem o seu propósito, né? Então, eu recebo isso como uma bênção, assim como recebo também essa notícia pela aprovação, né? A todos vocês, muito obrigado. E só tenho a agradecer pela disponibilidade de tempo, né, de estar aqui, da gente conversar. E confesso que essa banca me deixou muito à vontade, né, para fazer essa defesa, para a gente conversar. O professor Fernanda perguntou: está preocupado? Parece que não era nem eu, né? A gente está aqui conversando mesmo, a gente está debatendo. E que bom, né, quando a gente consegue escrever uma coisa, a gente consegue explicar, e o que a gente escreveu, outra pessoa lê e dizer: não, eu compreendi. Nossa, mas como isso é bom, né, você receber essa notícia, você receber esse feedback, né? Então, a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, as suas famílias, os seus lares, e quem sabe nos reencontramos por aí, né, em mais uma banca, seja na minha defesa de tese, seja uma banca aí que eu seja convidado por alguns de vocês que já estão ensinando. Enfim, né, seguimos juntos na caminhada. Obrigada, pessoal. Parabéns. Tenham um bom dia. Parabéns. Obrigado. Professora, depois eu entro em contato com a senhora para saber a questão da documentação, essas coisas. Mas aí fica outra oportunidade, a gente conversa no privado, tá bom? A gente vai se falando. Pessoal. Muito obrigado por mais vocês. Até mais. Professores, até mais. Tudo de bom. Uma boa semana. Igualmente. Ok. Boa tarde. Tchau. Tchau.